E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz, e que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz o que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Deus querido, a tua palavra é santa, é bendita e eficaz, ó Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O departamento infantil, as crianças apresentaram o plano da salvação. O plano da salvação: Deus criou o homem para viver eternamente. Mas Deus já sabia que o homem ia pecar e necessitaria de um Salvador. Jesus Cristo já se prontificou lá na eternidade. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então o Senhor Jesus Cristo se prontificou e veio, se fez homem, habitou entre nós, e entregou sua alma na cruz do Calvário para que fossem redimidos, e constituiu a igreja no dia do Pentecoste. E depois do Pentecoste até o arrebatamento da igreja é a época da graça, é a época da igreja aqui na terra. Um dia o Senhor vai vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Nós não sabemos o dia nem a hora, sabemos que Ele virá buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, quando nós olhamos o livro do Apocalipse, e nós encontramos agora, nesse texto aqui, nós vemos coisas importantes para nós meditarmos, nesse versículo 6 aqui, que diz aqui: olha, e vi outro anjo lá no meio do céu, tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo e língua. Depois do arrebatamento, Deus ainda, Ele quer apresentar a todo mundo o evangelho de Cristo.
A igreja, as obras missionárias, elas têm o objetivo de apresentar ao mundo, ao povo, a salvação em Cristo. Não é a igreja que salva, não é pastor que salva, não é padre que salva, não é apóstolo que salva. Quem salva é Jesus Cristo. É Ele que é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, é Ele que deve ser dado honras, louvores e adoração. Então o Senhor apresenta nesse texto aqui de Apocalipse capítulo 14, versículo 6, o Evangelho eterno, para que ninguém chegue diante de Deus e diga assim: eu não ouvi a pregação do Evangelho, eu não ouvi a falar de Cristo. Não vai ter essa desculpa. Então mesmo Deus, depois do arrebatamento da igreja, as 144 mil judeus que estarão pregando o Evangelho na época da grande tribulação, irão receber o Evangelho eterno para proclamar a todas as pessoas, para que as pessoas não digam: eu não ouvi a pregação do Evangelho, porque o Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. O que Deus sempre exigiu e sempre exigirá de nós é a glória devida ao nome dele, como diz o versículo 7, e nós paramos falando sobre isso aí, a glória devida ao nome do Senhor. Diz aí na sua Bíblia, no versículo 7, do capítulo 14 do Apocalipse, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus e dar glória a Deus. E se tem uma coisa que Deus exige da sua criação, exige do ser humano, é dar glória ao nome santo do Senhor. O que é dar glória ao nome do Senhor? É glorificar a Deus com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com a nossa vida. É agradecer a Deus pelo dia que Ele nos dá, mesmo que é frio, mesmo que é calor, mesmo que é chuva. Vamos dar glória a Deus por isso. Não vamos reclamar, porque nós não podemos, como disse o Senhor Jesus Cristo, acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça. Se Deus não colocar, nós não podemos acrescentar. Ah, mas eu faço implante. Mas não foi você que colocou. Você colocou, é emprestado. Não, você não pode colocar de você mesmo. Outra coisa, irmãos, Deus quer dar oportunidade para todo mundo, porque Deus não quer que ninguém se perca. Lá no capítulo 18 de Ezequiel, você vai encontrar isso. Deus dizendo lá através do profeta Ezequiel: tenho eu porventura prazer na morte do ímpio? Não, eu quero que todo pecador se arrependa. Mas acontece o seguinte: às vezes nós pregamos o Evangelho, a igreja prega o Evangelho, você fala para o seu vizinho de Jesus Cristo, e a pessoa não quer nada com o Senhor. O problema é das pessoas, não é seu. Nossa obrigação como cristão é falar de Cristo. E quando chega no verso 8, você vai ver aqui agora, outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade. Babilônia é o símbolo do pecado. Na Babilônia antiga, tudo que se fazia lá era exatamente era festas, banquetes e uma série de coisas que, vamos dizer assim, era uma apostasia religiosa total. Então a Babilônia, além de ser o símbolo do pecado, era o símbolo da imoralidade, tanto espiritual como imoralidade do ser humano. E outra coisa que nós vemos também, a Babilônia é o símbolo da adoração aos ídolos. Lá na Babilônia o que mais tinha era a adoração aos ídolos. O ser humano, ele gosta de adorar alguma coisa que ele vê. Vocês viram hoje de manhã, cada um com a sua fé, mas a nossa fé em Cristo na Bíblia Sagrada. Você vê que o Brasil todo hoje está focado na canonização de mais uma santa. E nós, irmãos, nós não canonizamos ninguém. Os santos, os mártires que morreram, estão diante do trono de Deus para receber o seu galardão. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Babilônia também, além de ser tudo isso, ser o símbolo do pecado, da imoralidade, da adoração aos ídolos, também é o símbolo do cativeiro para os cristãos. Cativeiro para os cristãos. Lembra quando Israel foi levado para a Babilônia? Foi levado como cativo. Eles chegaram lá cativos, ficaram submissos, subjugados, até que completou 70 anos, pela profecia de Daniel, capítulo 9. Jeremias entendeu pelos livros que tinha se completado o cativeiro. Então agora Daniel começou a orar, através da profecia de Jeremias, tinha se cumprido, e Daniel agora começou a orar, que 70 anos tinha sido cumprido, para Deus libertar o povo da Babilônia. Babilônia também é o símbolo cativeiro para os cristãos. Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos levados
a adorar algumas coisas no mundo, na televisão. Todo mundo tem o seu ídolo, na música todo mundo tem o seu ídolo, mas o nosso ídolo maior é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único ídolo que nós temos como pessoa divina. Então também Babilônia é o inimigo do povo de Deus, é aquela que dá de beber o vinho, como diz aqui o texto bíblico, da prostituição. O que é prostituição? Da prostituição religiosa, o engano. Muitas pessoas estão sendo enganadas, seduzidas, vende a fé dela por dinheiro. Deus não quer seu dinheiro, Deus quer o seu coração, só isso que Deus quer, o seu coração, a sua alma. Deus não quer seu dinheiro. Quando alguém pedir dinheiro para você em nome da igreja, não dê, porque é comércio da fé. Isso é prostituição religiosa. Oferta e dízimo faz parte do culto. Agora pedir, faça campanha, dá R$1.000, dá R$2.000, não faça isso não, que é prostituição religiosa. Deus não quer isso. Deus quer coração, Deus quer alma, Deus quer a tua vida para você se apresentar no céu. Chega no versículo 9 agora, você vai ver uma coisa. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Agora vem a questão de se marcar pela besta. Depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer o quê? O anticristo vai governar este mundo, e ele vai colocar um sinal. Presta atenção, já comecei a falar sobre isso. Hoje tem algumas pessoas pregando, dizendo assim, ó, você vai no banco, não deixa, você não faz na sua impressão digital lá não, fazer, como é que chama lá, a biometria lá, porque isso é pecado. Não é pecado não. O pecado vai ser depois do arrebatamento da igreja. Aí sim, aí vai ser pecado. Vai ser a marca da besta, uma marca exclusiva para você se relacionar. Você vai pegar o ônibus com aquela marca, você vai comprar com aquela marca, você vai viver com aquela marca e assim por diante. Então, se alguém receber esse sinal da besta, já está condenado. E os castigos que vem agora da adoração. Vem primeiro o castigo, se a pessoa se marcar, que vai acontecer no versículo 10. O tal beberá do vinho da ira de Deus. Nós falamos que o capítulo 14... é um intervalo que até o capítulo 13 vem falando do castigo de Deus para as pessoas que não querem nada com o Senhor Jesus Cristo e com a salvação. Agora o capítulo 14 começa a mostrar sobre o Cordeiro, começa a mostrar o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus tem melhor para nós. Neste mundo nós podemos ter provações, ter prova, decepção, desilusão, angústia, amargura. Podemos ter tudo isso. Mas na eternidade não irá ter nada disso. A eternidade com Deus, a Bíblia diz que lá Deus vai ser tudo em todos, e Deus vai enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas. Então, você nesse mundo sofre. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que nós vamos ver? Primeira coisa, esse castigo: beber o vinho do cálice da ira de Deus, versículo 10. Ser atormentado com fogo e enxofre, como diz o versículo 10 ainda. Outra coisa que nós vemos aqui, o castigo dessas pessoas, no versículo 11, aqueles que adoram a besta e recebem esse sinal, vai ser terrível, irmãos. Não deixe ser seduzido por enganos religiosos, por artimanhas de homens. Irmãos, o ser humano é astuto para enganar. O ser humano, ele tem uma facilidade de conquistar as pessoas, como diz na língua da gíria aí, o famoso 7-1. O ser humano, ele tem papo, chega e conquista, mesmo fala. Tem pessoas que têm facilidade para se comunicar e enganar as pessoas. Não deixe ser seduzido. O teu alvo tem que ser o Senhor Jesus Cristo. A tua vida tem que estar nas mãos do Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, diz a palavra de Deus. Não deixe ser seduzido por engano não, porque muita gente está sendo induzida, seduzida. Outra coisa, o versículo 12 diz aí, olha só: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Quem não se marcar é que guardou a paciência, a fé em Jesus Cristo. É aquilo que diz o versículo 12 aqui, a paciência dos santos. Nós, irmãos, temos que ser pacientes. Hoje na escola dominical aprendemos sobre isso.
O dia do Senhor está demorando? Tá. Mas temos que ser pacientes, perseverantes. A coisa não é fácil do jeito que as pessoas querem. Porque hoje vivemos na época do delivery, né? Do fast food da fé. É tudo a jato. Como o Jesus tem que ser o Aladim da lâmpada mágica. Já pedir, já fazer. Não. Ser paciente na tribulação. Paciente na angústia. Paciente no sofrimento. Por quê? Porque o nosso galardão é a eternidade. Então agora no versículo 13, aqui está a segunda bem-aventurança do livro do Apocalipse, que são 7 bem-aventuranças. A primeira está no capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra dessa profecia. É a primeira bem-aventurança das 7 que existem no livro do Apocalipse. Agora no capítulo 14, versículo 13, está a segunda bem-aventurança, que é exatamente bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. As pessoas que morrem hoje, morrem salvos, já estão na presença do Senhor, já estão na presença de Deus, não estão dormindo como alguns dizem. Não, Paulo diz, preferia partir, estar com Cristo, muito melhor. Então aqui está a primeira bem-aventurança, aqueles que morrem no Senhor. Por quê? Descansam dessa vida de tribulação. É o que diz o texto aqui. Morre no Senhor desde agora, porque descansa os seus trabalhos e as suas obras o seguem. Então essa bem-aventurança, os mortos que morrem no Senhor estão descansando e as suas obras o acompanham. Louvamos aqui o Senhor nessa noite com o hino 253 do cenário. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Não, irmãos, não podemos. Nós temos que procurar ganhar almas para o reino de Deus. Não é trocar de religião, não, isso aí não existe na Escritura Sagrada, trocar de religião. Nós temos que sermos salvos em Cristo e por Cristo. Então agora, no versículo 14, surge uma imagem do Cristo exercendo a sua autoridade, a sua majestade. Versículo 14, e olhei em uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda, uma foice afiada. Então agora, a partir do versículo 14, você vai encontrar um Cristo exercendo a sua majestade, a sua soberania. Ele é o Senhor. Hoje Ele salva, mas depois do arrebatamento da igreja, na grande tribulação, quem não aceitou Jesus, se marcou pela besta, agora vai ter que acertar conta com eles. Pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer na tua vida. Se prepara para se encontrar com o Senhor hoje, como diz louvor. Meu amigo, hoje você tem a escolha, vida ou morte, qual vai alcançar? A decisão está nas suas mãos. A decisão é nossa. A decisão não pertence a Deus. Se Deus quiser, Deus quer nos levar para o céu, mas nós queremos ir para o céu. A questão não é Deus querer, Deus quer, porque Ele já na cruz do Calvário, Ele comprou-nos com o seu sangue precioso e santo, derramou o sangue precioso por nós lá na cruz do Calvário. Então veja bem, agora Jesus aparece aqui na nuvem, sua cabeça com uma coroa de ouro, dizendo a sua realeza, da sua majestade, versículo 14, na sua mão a foice, uma ferramenta para exercer seu ministério na época. Saiu do templo outro anjo que disse que tinha a foice afiada para a cega também. Cega se fala de colheita. A igreja onde se faz a colheita para o reino de Deus, para viver na eternidade com o Senhor. Outra coisa, a cega está madura, diz o anjo aqui no versículo 15, que a seara está madura. Porque a vinda, a hora chegada, porque a seara da terra está madura. Quando uma planta produz um fruto, aquele fruto ele vem através de uma flor, na maioria das vezes, cresce, fica de vez e depois ele amadurece. Quando se fala de maturidade, coisa madura aqui, está falando dos fins dos tempos. Nós cremos pelos sinais que nós estamos vendo no mundo. Os sinais estão visíveis aí. Guerra, rumores de guerra, peste. Quem ouvia falar de sarampo há 2 anos atrás? Sarampo era uma coisa extinta, voltou. Quem ouvia falar de tantas coisas que está acontecendo hoje?
Por que isso? São sinais da vinda do Senhor. E o maior sinal da vinda de Jesus Cristo está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Aquele é o maior sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. A seara está madura para a ceifa. Lá fala que o homem se tornará arrogante, blasfemo, ingrato, irreverente, profano, antes amigos do prazer do que amigo de Deus, desobediente a pai e mães. Qual é a família que não tem esse quadro na sua família? Esse é o maior sinal que existe para que a seara está madura, que Jesus está voltando para esse mundo. 2 Timóteo capítulo 3 deixa bem claro isso. Mas nós estamos muitas vezes dormindo o sono da indolência. Versículo 16 diz aí, olha só: e aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Jesus agora exercia a sua autoridade agora, não agora como Salvador, mas agora como juiz da terra. Hoje Jesus é o Salvador, mas o dia que ele estiver com essa foice na mão, ele vai ser o cegador, aquele que vai ser o juiz. Ele vai separar os salvos dos perdidos. Quando a gente olha para essa questão agora, você vai ver aqui que essa é a verdadeira imagem, julgamento entre os salvos e os perdidos. E quando você olha nessa questão agora, presta atenção agora no versículo 17. Olha o versículo 17 de sua Bíblia aí. Apocalipse 14, 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Saiu da habitação de Deus, esse anjo com essa foice afiada, para quê? Saiu da habitação de Deus, outro anjo, que tem poder sobre o fogo. Olha o que diz o versículo 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz o que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, vidima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Irmãos, eu trabalhei no bombeiro 35 anos. Poder sobre fogo. Irmão, se você pega um fogo acima de 280 graus, você joga água, a água evapora, vira vapor. Um fogo de 500 graus, então, a água simplesmente, às vezes nem chega próximo na base do fogo, vira vapor, vai até você conseguir apagar aquilo lá. Lembra aquele incêndio que teve aqui em Cubatão o ano passado aí? Aquela espuma lá, é uma espuma especial, onde você cobre, e aquela espuma, ela elimina o oxigênio, e ela tem o poder de fazer um refrigeramento, que é exatamente chamado o LFF, não sei o que lá, não lembro mais. Por que isso? É importado, é um material caríssimo. O Estado não tinha, algumas empresas cederam para fazer aquilo lá. Então, poder sobre o fogo. Quem é que tem poder sobre a água, sobre o fogo, sobre a chuva, sobre o sol, sobre as estrelas, sobre a lua? Somente o Senhor Jesus Cristo. E agora deu autoridade e poder sobre esse anjo que tem poder sobre o fogo. Irmãos, eu estava lendo esse texto aqui, eu fiquei estarrecido. Eu falei: meu Deus do céu, poder sobre o fogo. Rapaz, não é brincadeira não. A Bíblia deixa bem claro isso. Verso 18: saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz, que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima as cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Chegou o tempo da colheita, vamos ceifar, vamos colher. Nós, igreja, estamos esperando o fim do mundo, mas para o mundo melhor. Este mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno, mas a igreja espera dias melhores, dias de bênção com Deus, aonde não vai existir velhice, não vai existir enfermidade, não vai existir dor, não vai existir angústia, decepção, desilusão, nada disso vai existir. Essa é a pregação do Apocalipse, é a pregação da Bíblia Sagrada, é a pregação da vida eterna. É uma nova vida com Cristo aqui nesse mundo, e uma vida eterna com Deus na eternidade. É o que Deus propõe para nós. Agora o versículo 19 diz: e o anjo meteu a sua foice à terra,
e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou no grande lagar da ira de Deus. Porque as uvas estavam maduras, agora o juízo do trono de Deus vem para executar seu juízo. Por quê? Diz aqui o versículo 19, aponta para a grande matança e o derramar da ira de Deus sobre as pessoas que não querem nada com o Senhor. E o local vai ser fora de Jerusalém, como diz o versículo 20, e o lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. 1.600 estádios equivale a 300 quilômetros. Irmãos, isso não é fantasia, isso não é utopia, isso não é para causar medo, isso aqui não é para causar pânico, isso aqui simplesmente é um alerta para nós hoje. A Bíblia nos diz que o pastor tem que ser o atalaia que toca a trombeta avisando o adversário, a vida do inimigo. O nosso inimigo muitas vezes é o mundo, o nosso inimigo muitas vezes somos nós mesmos que não queremos aceitar o plano da salvação de Deus que está proposto através da Bíblia Sagrada, através do Senhor Jesus Cristo. O nosso coração tem que estar focado e voltados para o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo deu a tua vida, Ele te escolheu no ventre da sua mãe, você está lavado e remido no sangue de Cristo, quando você aceita Jesus Cristo, para você viver eternamente com o Senhor. Irmãos, isso aqui não é utopia, isso aqui não é para você ficar com pânico. Pastor, não fala sobre isso que vai causar pânico na igreja. Não, é um alerta, é uma advertência. Vamos estar preparados para a vinda do Senhor e vivemos eternamente com o Senhor. Por quê? Deus criou o homem para ser feliz. A palavra Éden significa na língua original jardim das delícias. Lá Adão e Eva viviam nas delícias celestiais. Não tinha pecado, não tinha dor, não tinha decepção. E a Bíblia diz que todo dia, na virada do dia, Deus ia falar com Adão e Eva. Jardim das delícias, Éden, é o que Deus tem preparado para o seu povo, preparado para a sua criação. Novos céus e novas terras, aonde habita a justiça, e iremos viver eternamente felizes com o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a sermos fiéis até a morte, para recebermos a coroa da vida. Não é começar uma carreira cristã. Muita gente começa bem. Muita gente começa bem. Muita gente começa bem. Mas é terminar a carreira cristã, como Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está proposta, o qual o justo juiz me dará naquele dia, e quer entregar para você também. Amém?